Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, bem-vindos a este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, dia 16 de fevereiro, da sexta semana do Tempo Comum. E espero que a liturgia hoje já nos ajude um pouquinho e nos coloque nesse sentido da conversão que começaremos a viver neste tempo litúrgico que começa amanhã, da Quaresma. Então, espero já que essa liturgia de hoje nos coloque um pouco neste desejo da conversão. Por quê? Porque na primeira leitura estamos ainda acompanhando o livro do Gênesis. Hoje, no capítulo 6, do versículo 5 ao 8, pula e vai do capítulo 7, versículo 1 ao 5, e aí pega o versículo 10. Aqui é uma leitura. O que causou a ferida do pecado original, esse distanciamento, esse afastamento? O homem que tirou Deus do centro e se colocou a si mesmo. Isso foi o pecado original. Como se o homem pudesse bastar-se a si mesmo, viver para si, fazer todos os seus desejos, impulsos, não viver das suas paixões, ou seja, fazer só o que ele quer. Não viver de regra, de norma, não escutar aquilo que Deus diz. Faça isso e viverás, não faça aquilo porque senão morrerás. Este é o problema. O homem quer ser autônomo, independente. E esta atitude do homem causa cada vez mais um agravamento, vamos dizer assim, da situação do homem. O homem escravo do pecado chega ao ponto, a um cume de maldade, do distanciamento de Deus do homem para com Deus, acaba causando um drama. O homem vive uma tragédia na sua relação humana com o outro, a tal ponto que diz aqui a leitura, que Deus se arrependeu de fazer o homem. Uma maneira, uma linguagem da Escritura de dizer, olha, Deus, puxa vida, ficou muito chateado. É uma maneira, não é que Deus, eu consigo atingir, deixar ele triste, o que for, com aquilo que eu faço, mas é uma maneira da Bíblia descrever, dizer que, olha, Deus ficou muito decepcionado, chateado, ou como diz aqui, arrependido de ter criado o homem. Tamanha maldade que ele vê sobre a terra. Não? Diz assim, o Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Que coisa trágica. Por isso Deus ficou chateado. Porém, ele encontrou uma família, Noé e a sua família, e salva esta família. Manda Noé construir uma arca, uma arca, e lá ele vai salvar todas as espécies dos animais e a família de Noé. A igreja sempre interpretou, e o Novo Testamento, os apóstolos entenderam assim, que é figura do batismo. O homem é salvo das águas, resgatado da morte, dos seus pecados, de viver escravo de si mesmo, das suas paixões. O Senhor quer salvar, e a arca é figura, um pouco sempre coloca os padres da igreja, figura da cruz, não? Nos salva pela cruz, pelo sangue de Cristo, pela sua redenção, e pela água, pelo batismo, por este sacramento que nos renova, nos recria, nos salva. Deus sempre quer salvar o homem. E aqui manifesta, apesar desta declaração da Escritura, que Deus está arrependido de ter criado o homem, mas Deus tem um desejo sincero de salvar essa sua criatura. E manifesta este desejo salvando a família de Noé. Não? 8 pessoas, e mais todos os animais que tinha com ele na arca, e manda um dilúvio e mata a humanidade, assim que é descrito no livro do Gênesis. Por isto, que coisa é essa? A gente deixa que o nosso coração só se deixe levar por essa inclinação, por essa tendência que temos ao mal, a inveja, o egoísmo, a avareza, a luxúria, a maldade no fundo. Quando a gente vai ver, que trágico, que horrível. E o Senhor não quer que vivamos, Ele quer salvar-nos, quer libertar-nos
desta nossa tendência, dessa nossa escravidão. Por isso enviou o seu Filho. E eu espero que de verdade nos deixemos salvar, nos deixemos lavar, purificar, deixemos que o Senhor exerça este seu poderio de Senhor, de Criador sobre nós e nos faça andar nos seus caminhos, na sua vontade, para sermos felizes. Fazer a vontade de Deus é aquilo que nos dá a felicidade, não fazer as minhas vontades, os meus mesmos, as minhas paixões. Espero que de verdade nos convertamos hoje à vontade de Deus. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo 14 ao 21. Jesus está na barca e os discípulos esqueceram de levar pães. Então ficam preocupados. Olha, esquecemos de levar pães. Por quê? Porque Jesus disse aos discípulos: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento dos herodianos. Aí eles pensam que Jesus está, de alguma maneira, falando que é porque eles não trouxeram pão, né? Não tinham pães com eles. E Jesus não estava falando disto. Aqui Jesus faz eles recordarem as multiplicações dos pães que Jesus fez, uma para 5.000 homens e sobrou 12 cestos, e outra para 4.000 homens e sobrou 7. Aqui Jesus, esse não é o problema. Vocês me dão um pauzinho, eu multiplico. Não estou falando disto. Não estou reclamando que vocês não trouxeram pães. Mas o que ele está dizendo é: prestai atenção, tomai cuidado com o fermento. Você sabe que sem fermento o pão não cresce, não ganha aquele sabor, um bolo, o que for. Então, o fermento leveda toda a massa. É isto que está dizendo Jesus. Cuidado com o fermento dos fariseus, que fermenta tudo com o seu espírito. E qual é o espírito dos fariseus? A hipocrisia. Parece gente boa que vive da escritura, vai na sinagoga, vai no templo, faz os seus ritos. Parece gente que pelo seu esforço de viver ali se justifica, é muito gente boa, santa, reza muito, faz muitas orações, porém são hipócritas. É uma coisa de casca. Por fora parece gente boa, que reza, justos, por dentro é terrível. E nós escutaremos a partir de amanhã, nas leituras que nos acompanharão neste tempo da Quaresma, qual é este fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O importante é ter a sinceridade de coração. Se de verdade a minha oração, a minha ida à igreja, a minha participação na missa, o que eu fizer em Deus, seja sincero, seja de coração. Não seja viver isto, venho na igreja e tudo, mas em casa não falo com a minha mulher, com o meu marido, brigo com o vizinho, sou desonesto nas minhas relações de trabalho, fofoco, minto, não sei como dizer. Aparentemente sou uma pessoa boa e vou na igreja e faço, mas depois as minhas atitudes, tantas vezes, viver a hipocrisia não, viver a sinceridade, a retidão do coração. Eu espero que o Senhor de verdade nos conceda viver a retidão da fé. Não dizer e não fazer, não parecer que é bom e não ser, que aquilo que a gente faça exteriormente, com as nossas orações, as nossas práticas religiosas, corresponda a uma realidade interior, uma intenção do coração, a uma sinceridade do coração. Eu espero que o Senhor hoje nos ajude a viver com este cuidado com a hipocrisia, que é um fermento que leveda toda a massa, estraga a massa da igreja, do mundo, contagia, eu diria, fermenta tudo com esta coisa da hipocrisia, da falsidade. Não? Que terrível se as nossas relações são hipócritas, não são verdadeiras, não são sinceras. Finjo que gosto do outro, finjo que perdoo o outro, finjo que amo o outro, finjo que... Não. Sejamos sinceros, amemos de verdade, vivemos a retidão e a sinceridade do coração. Que é isso que o Senhor quer hoje de cada um de nós. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua palavra, que hoje manifesta que tu queres salvar-nos, quer curar-nos da nossa escravidão de viver sempre
sujeito às nossas paixões, à nossa inclinação para o mal. Salva-nos, lava-nos, purifica-nos e ajuda-nos de verdade a não viver na hipocrisia, mas sermos sinceros e verdadeiros nas nossas atitudes, mas principalmente na nossa intenção, no nosso desejo de ser santos, de fazer a Tua vontade. Dá-nos de verdade a força para viver assim. E te pedimos por Teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Lembrando que amanhã é quarta-feira de cinzas. Temos 2 missas aqui na paróquia, presenciais, 8 da manhã e 19h30, tá bom? Para fazermos aquele rito de imposição das cinzas e começar esse período maravilhoso da Quaresma. Espero todos vocês, seja na igreja ou neste nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.